Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pipoca Crítica. Meu nome é Pedro, eu sou o host desse podcast. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre Avatar 3 e sobre psicanálise, terapia. E eu convidei o meu terapeuta, amigo meu, William Lemos, para fazer parte dessa conversa. Que tá muito bacana. A gente vai entrar em vários temas como luto, relação entre pais e filhos, pertencimento. É a primeira vez que a gente faz nesse formato um pouco maior. Então eu espero que vocês gostem. Não deixem aí de compartilhar com as pessoas que vocês acham que iam gostar desse conteúdo. E sigam também a gente nas redes sociais, tá bom? Um abraço pra vocês. E é isso aí. Curtam aí o episódio. Pra gente começar aí, William, falar aí... tem quanto tempo que a gente se conhece? Mais ou menos uns Você 3, 4 como anos. meu paciente? Eu como seu paciente. Sim, acho que uma coisa em torno de uns 4 anos, né, cara? Uns 4 anos, né? Já passou muita água debaixo da ponte, né? Passou muita água debaixo da ponte, cara. Foi 2021, né? Então nós estamos Sim, né? indo pro quinto ano, eu acho. Mas tem uma É, sacada muito legal aí, ó Pedro, que você é um cara comprometido, né? Então, assim, fica muito mais fácil de eu conseguir te ajudar, porque você é um cara que tem conteúdo. Mas se não tendo conteúdo, mas se não tiver a atitude de continuar vindo, né? Essa sequência, a coisa acaba se perdendo, né? Mas pelo contrário, né? Então, assim, toda semana, durante 4 anos, então, assim, a gente tem muita coisa que a gente já batalhou juntos, né? Pô, quando eu te conheci, você estava aqui no Brasil, agora você está indo no Canadá, já tem o quê? 2 anos? tá indo pro terceiro ano. Cheguei em março de 2023, 24, 24, 25. Tá indo pro, 23, 24, 24, 25, 25 a 26. Tá indo pro terceiro ano. Olha, cara, olha que loucura. É. Quando eu te conheci, você tinha meio que um projeto de sair do país, né? E, pô, de lá para cá, o tanto de coisa que aconteceu, né? Como que você cresceu, como que você amadureceu, como que as coisas naturalmente foram acontecendo, mas natural que de natural teve a sua atitude, né? Você É, de, desfez das suas coisas, você batalhou, desfez do seu carro, saiu do emprego, é, comprou tua passagem, tirou seu visto, aquela loucura toda, né? Então, assim, é não uma caiu do aventura, céu, né? né? Não caiu do céu, né? Eu É, falo para as pessoas que vida é movimento, né? é isso aí. Vida é movimento, cara. Vida é movimento. E aí nas nossas sessões sempre vem o tópico, né, de filmes, né, e essa questão da minha profissão também, e de escrever e de falar sobre filmes também. E a gente sempre tem conectado o filme aí com as sessões de terapia, né, William? E pra quem estiver ouvindo, o William é um ótimo terapeuta, tá? Eu indico, recomendo, depois a gente deixa aí os contatos dele aí, né, pra tá entrando em contato com ele aí. A agenda tá cheia, né, William? Mas, Achei, né, cara, isso aqui tá igual o INSS, cara, mas eu amo, né? E te agradeço aí por falar aí, pela tua fala. mas aí é isso, filmes sempre apareceram aí um pouquinho, a gente sempre tentou conectar e uma troca aí, né, de filmes. Eu lembro que passou uns filmes interessantes aí do Kafka pra assistir, bastante livro também. E a gente sempre vem voltando, né, trazendo algum filme, alguma coisa. Aí eu venho na sessão e falo assim: Nossa, William, assisti esse filme daqui e eu acho que tem alguma coisa aqui que tá falando de mim ou tá me falando alguma coisa, né? E eu acho que a arte tem esse poder, né, da gente se identificar de alguma forma, né? Exato. Mas eu até meio que falei, aliás, eu falei muito pouco, você meio que me apresentou. Mas eu queria também que você falasse, cara, porque você tem uma formação em cinema, né? Sim, sim, tenho. Eu sou bacharel em cinema, participei de algumas produções, alguns curta-metragens aí. Hoje em dia eu trabalho como produtor, né, numa igreja aqui no Canadá e fazendo eventos, né, musicais, mas também trabalhando com conteúdo, né. Eu tenho meu blog que eu escrevo e esse podcast aqui é um spin-off, né, desse blog, vamos dizer assim. Sim. Que eu de vez em quando eu escrevo algumas coisas, assisto um filme e eu preciso de processar esse filme e meu processo às vezes resulta aí escrever uma crítica, alguma coisa assim. Eu falo assim,
Eu não faço, eu diria que eu não faço reviews e eu não faço críticas tão complexas. Eu mais processo o que eu achei do filme e eu acabo escrevendo sobre isso. Tanto que eu não vou questionar muito assim, e a fotografia assado, sabe, o roteiro tem um furo. Primeiro que eu parto do pressuposto que eu assisto o filme que eu gosto. Então, Perfeito. assim, é difícil pra mim. E se é um filme que eu não gostei, eu acho que eu nem vou escrever, né? Tem isso, né? Parte do meu processo, né? Como muitas vezes isso pipocou aí em sessões nossas, né? Perfeito. E eu acredito que que a psicanálise ela brotou dentro da tua mente e casou muito com a tua formação. Porque existe uma psicanálise dos filmes, né? Existe uma psicanálise no cinema, existe uma psicanálise nos bons livros, né? Porque ali tem o diretor, o roteirista, aquelas pessoas aí, você vai poder falar muito melhor do que eu, porque é a tua área, né? Mas eu vejo eu vejo o DNA dessas pessoas no filme, né? É muito do grito da mente da pessoa, né? Sim, sim. Você falou, né? Essa questão da psique dos autores e tudo, né? E aí, numa das nossas sessões, eu acabei assistir Avatar, o terceiro, né? Avatar Fogo e Cinzas. E trouxe, né, esse filme aí na sessão pra gente conversar um pouquinho. E eu lembro de você ter falado, a gente tem que tentar entender a psique do James Cameron, né? Que é o diretor, assim. E aí eu dei algumas pesquisadas, assim, antes da gente entrar no filme mesmo. Opa, E ele assume que ele tem problemas com essa figura da paternidade. E isso é uma coisa que aparece no filme, né? E eu lembro dele falar isso. Ele tem essa questão de família. Ele fala que o fato dele ter tido filho, isso mudou muito a maneira como ele aborda essa questão familiar. Então o filme traz muito isso também. É, Porque assim, o Avatar, o primeiro filme, ele traz um pouco. Na verdade, eu acho que os três filmes, assim, para quem vê, mas pra quem não entra muito na história, acha que é tipo um Pocahontas mesmo. É uma história de colonizador e colonizados, né? Mas eu acho que isso é a camada superficial ali, até esse discurso ecológico, né, de ecologia dele também. Eu acho que isso é a desculpa que ele usa para discutir coisas mais profundas, né? E eu não sei se você concorda comigo aí. Mas a primeira coisa que você falou desse terceiro filme é, nossa, Pedro, que filme violento, né? Você falou, a sim, primeira coisa que você falou foi isso, né? é chocante. Tem uma violência ali, uma violência explícita, mas tem uma violência também velada, que é aquela do conflito do personagem, quando ele pensa assim, e agora? Eu tenho que sacrificar o homem macaco? Né? Eu esqueci o nome dele. É o Spider, né? É o O Spider, Spider. Eu tenho que sacrificar o Spider? E aí, aquela sacada ali é genial, porque entra o questionamento da guerra, né? Até que ponto é correto uma guerra? Até que ponto se justifica, né? E ali é uma violência que será que não daria para poder conviver sem ter aquela violência? Será que não teria espaço para todos? tem esse questionamento ali, né? Acho muito legal você ter falado que esse filme é violento, porque na verdade é um filme sobre conflito, né? Eu acho. E como ele trata os conflitos internos dos personagens é trazendo esse conflito de forma externa no filme, né? Não tem como. O Avatar, pelo menos o mecanismo dele, ele não vai entrar na cabeça do personagem, no pensamento, mas ele externaliza esses conflitos. Então eles estão passando por conflitos internos, mas você tá vendo eles lidando com isso de forma externa ali, né? E eu acho que a gente pode entrar assim no filme mesmo. Eu acho que esse filme, como continuação do segundo filme, né? O segundo filme é um filme pra mim que fala muito sobre luto, né? E esse luto do segundo filme, ele desemboca nesse início do terceiro filme, né? Que no final do segundo filme, um dos filhos do Jake Sully lá, acho que é Nathaniel, né? Ele morre no final do filme. E eu lembro de eu ter falado isso em alguma sessão com você, que eu falei assim, nossa, na época, né, 2022, né, quando eu vi esse filme, eu acho que o filme resolve muito bem essa questão do luto, assim, eles lidam muito bem com essa questão do luto.
Só que o filme acaba ali, eles não processaram o luto ainda, né? E esse luto tá sendo processado nesse início do terceiro filme. E mudou muito, assim. Eu digo assim, talvez eles não tenham lidado com isso da melhor maneira. E que é real isso, né? Porque o segundo filme é muito lindo, eles têm esse dispositivo ali da memória, que eles conseguem lembrar dessa, né? Eles conectam na árvore lá debaixo d'água, eles conseguem lembrar desse tempo que eles viveram com esse personagem, com essa pessoa, né? É, mas é isso, né? É a memória, né? Mas isso não resolve o problema do luto, né? Não. E o luto ele é muito interessante, porque o luto ele não é para ser tratado dentro da psicanálise. O luto é para ele ser vivido. Só que quando o luto ele não é resolvido, ele se torna patológico. Ou seja, ele estendeu mais do que deveria, aí ele vira uma patologia, vira um adoecimento. E é um adoecimento, o luto, que se não for resolvido, ele, além dele virar, já passa a ser patológico, ele pode virar uma melancolia, que é uma das coisas mais difíceis de serem tratadas aqui dentro do set analítico. Então, assim, as pessoas precisam, não tem como fugir do luto, entende? O luto precisa ser resolvido, ele precisa ser enfrentado. Se ele não for enfrentado, não for resolvido, ele vai deixar sequelas. E a sequela que ele deixa de pior é roubar uma parte da vida. É, no filme ali a gente tem a Neytiri, né, que é essa figura da mãe. A gente tem o Jake, que é a figura do pai. E os dois estão ali. Os irmãos, né? Os irmãos que ficam, né? É Loak, é Kiri e a outra menina que eu sempre esqueço o nome. Tuk, é isso, Tuk, é. Mas, então você tem. Aí o filme começa com essa narração do Loak, que é o irmão que se sente culpado, né, pela morte do irmão, do Nathaniel, né? E ele fala, né? Ele fala que a mãe ali tá lidando com o luto e o pai, ele parece que tem uma certa fuga, né? Que o que ele faz? Ele vai ali e ele fica procurando as armas, ele tá indo pra uma questão meio prática, assim, né? Então você tem. E essa dinâmica do casamento dos dois ali, né, dessa família do Jake e da Neytiri ali. Algumas cenas fantásticas, assim, de conversa entre os dois, né? E eu acho que me marcou muito. Ela vira assim e ela fala assim com ele, né? Que ela está em um lugar que a única coisa que resta pra ela é a fé dela, né? Porque ele tá questionando ali, né? Onde que tava. No filme, né? O James Cameron tem essa visão panteística, né? Assim, dessa conexão da natureza e dessa divindade ser a natureza ali. E aí o Jake questiona onde que estava Ewa, né, que seria a mãe terra ali, onde que estava ela quando o meu filho morreu. E aí ela vai e responde, né, ela fala, olha, eu estou em um lugar em que eu só tenho a minha fé, então não questiona isso, né? Mas essa abordagem, ela é fantástica. Por quê? Porque quando a violência vem exacerbada, quando a dor, a angústia vem de uma forma catastrófica sobre nós, seja pela perda de um ente querido ou por um revés qualquer, a gente precisa ter alguma coisa para a gente se segurar, né? E aí ela se segura na fé. E olha que legal, olha que bacana, porque a fé transcende a gente. Então, por exemplo, os heróis vou colocar lá na Grécia Antiga, né? Os deuses, os semideuses, são uma necessidade da nossa psique de criar seres que venham nos ajudar quando a calamidade nos assola ou a maldade nos assola e a gente não dá conta de lidar com isso tudo, que é a coisa que está acontecendo, que é a situação que está acontecendo com a personagem, né? Ela perdeu o filho, Uhum, uhum, uma catástrofe, né? E uhum. tá estourando uma guerra que é pura maldade, né? E aí ela se agarra à fé. Ela se agarra à fé, né? É, e ela tem esse processo, eu acho que o Jake, né, que é o pai ali, eu não vejo, eu vejo ele é muito prático, né? Ele cai numa praticidade, assim. Eu nem sei como que ele processa essa questão ali no filme ali, né? Mas a gente tem o Loak, né? Que é esse irmão que se sente culpado pela morte do irmão. E Precisa provar ele. o seu valor, Cara, né? ele tá desde o segundo filme tentando provar o valor dele, porque ele vive nessa sombra desse irmão mais velho que é perfeito, né? Sim.
e uma cobrança exacerbada do pai em cima dele. E eu vi isso na internet, eu falei, olha, isso faz sentido, né? O menino que morre, ele tá muito conectado com a mãe, assim. E o Loak, que é o que fica, ele lembra o Jake, né? Lembra muito dele mesmo ali, né? Inclusive o filme faz isso de uma forma muito inteligente, né? Porque o Nathaniel que morre, ele tem 4 dedos só, que é como se ele fosse mais puro sangue lá do pessoal azul dos navios. E o Loak, que é o irmão que sobreviveu, ele tem 5, né? Que é o DNA humano dele. Então isso lembra muito do pai dele, o Jake, né? Então acho que ele tem essa cobrança em cima do próprio filho, né? E, cara, eu não lembrava, mas eu vi o filme uma segunda vez e ele tenta se matar no filme, o Loak, né? O irmão que sobreviveu, ele tenta se matar, cara. Nesse processo ali, antes, né? Enquanto ele tá processando esse luto, ele tenta se matar, que é uma coisa assim, um lugar tenebroso ali, né? Desse processo, né? Aí isso faz lembrar Crime e Castigo do Dostoiévski. A questão da culpa, né, que o Dostoiévski trabalha é o que o James Cameron tenta trabalhar através desse personagem, porque é uma coisa irreversível, né? O irmão Uhum. morreu e ele tem uma culpa, né? E aí ele precisa se perdoar, porque se ele não se perdoa, a angústia vai assolar ele de uma forma que vai se tornar insuportável, né? Sim, e o filme trata isso, assim, eu acho que tem uma resolução ali dele carregando essa culpa com o pai ali, eu acho que eles resolvem isso. E ele acaba se provando, eu acho. Tem essa resolução ali, pelo menos pra esse núcleo da família ali. É, a Neytiri, a mãe, eu acho que ela vai resolver. Ela transfere esse luto dela em forma de ódio ao humano. E aí, coitado do Spider, né? O menino macaco lá, né? Que ela transfere a raiva dela toda pra ele. Isso desde o final do segundo filme, que ela quase mata ele no segundo filme. E no terceiro filme, várias vezes, ela tem esse. Ela não se importa tanto com ele. Até aquele momento, aquela cena de Abraão e Isaac lá, que daqui a pouco a gente chega nesse momento, né? Mas Sim. ela acaba rejeitando tudo que é humano e tem um diálogo fantástico ali entre o Jake e ela também, que ele questiona ela, né? Ele fala assim: olha só, você tá com raiva do homem porque o homem veio aqui e o homem matou o seu filho, mas eu também sou homem, né? Eu tenho DNA humano também, né? E aí, você tem preconceito Então, comigo? Eu sou seu você me marido. odeia? Ela fala, né? Você odeia as suas crianças, os seus filhos que têm esse DNA misturado também, né? E aí isso fica suspenso até a cena do Spider, né? Que eles vão tentar sacrificar o Spider ali, mas daqui a pouco a gente chega ali. Porque eu Eu acho queria fazer que um... o Spider é um tópico. Pode Sim, falar. desculpa, mas eu queria voltar um pouquinho, que tem uma coisa assim que eu lembrei aqui muito interessante. Porque dentro da psicanálise, o Freud tem um texto que é fantástico, é Totem Tabu, que fala da questão desse pai. Você no começo, você estava citando da vida do James Cameron, que ele teve problema com esse pai, né? E aí, olha só, esse Ele fala. personagem, E, William, deixa só. Você vê a filmografia do James Cameron, os filmes do James Cameron, isso recorrente, né? Há uma recorrência, assim, dessa temática do pai, assim. Acho que no Exterminador do Futuro 2, que é ele que dirigiu, você tem essa figura. O Arnold Schwarzenegger faz o papel do pai ali, esqueci o nome do personagem ali, do Connor ali. E Alien também traz um pouco disso, né? Porque ele dirigiu Alien 2, né? Tem um pouco disso também, né? Mas vamos lá, vai lá. entendi. Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei Não, dessa filmografia dele. imagina, não interrompeu não, a hora que você quiser, fica à vontade, que isso aí é mais conteúdo. Mas aí tem uma questão ali fantástica que me veio à tona que eu não tinha sacado. Que quando ele traz essa questão, esse filho que ele precisa se provar por causa de dois motivos. Um é muito claro, a questão da perda do irmão, que o irmão, como você mesmo disse, era um meio que perfeito, né? E aí ele precisa se Uhum, provar. uhum. E aí você sabe de quem que eu lembro, cara? De um personagem que você sabe que eu sou apaixonado por ele, cara. Um personagem, não, um autor, né? O Kafka, o Franz Kafka, né? E o Uhum, uhum. Kafka, ele traz isso no livro Metamorfose, né? Que eu lembro que foi um dos assuntos de sessões sua, para a gente lidar com questões pessoais sua, com relação ao pai. Porque o Kafka, assim como esse personagem do filme, ele precisava superar esse pai. O Freud, ele traz uma questão no Totem Tabu que
esse pai precisa ser morto. Logicamente que esse morto aqui, entenda-se, não é literalmente, tá? Não é para matar esse pai, mas é para entender que a gente precisa superar esse pai. Aí é uma questão fantástica, porque a gente só vai conseguir superar esse pai dentro da nossa mente quando nós tivermos o insight de entender que não tem nada de errado ser melhor do que esse pai, ok? Hum. Uhum. Talvez eu não esteja conseguindo ser muito claro, mas o Kafka, vou pegar o Kafka de exemplo, acho que vai ficar mais claro. O Kafka era genial, completamente genial. E ele pega os trabalhos dele, pega tipo, o amigo dele, o Max Brod, para botar fogo nos trabalhos dele. Não faz sentido, Uhum. né? Porque se ele quisesse consumir, ele mesmo botaria fogo. Mas ali ele estava num conflito gigantesco, enorme. Ele entrega para esse amigo. E esse amigo, graças ao bom Deus, não era louco, não pôs fogo nos trabalhos dele. Mas ele se via à margem. Quando ele olhava para o pai, ele achava que aquela figura era inalcançável. Só que Uhum. ninguém sabe quem foi o. A gente fala do pai do Kafka por causa do Kafka. Ninguém lembra o nome dele. A gente fala muito Entendi. pouco dele. Mas o Kafka que era o cara. Mas ele não se reconhecia em vida, porque ele não conseguiu fazer esse processo de entender que ele poderia ser tão bom ou melhor e que não tem nada de errado nisso. Né? Uhum. Uhum. É, O, faz sentido, é. o Freud, ele traz no Totem Tabu, ele traz isso como uma questão antropológica. Ele fala assim sobre a figura desse pai e tudo era desse pai. Então, a esposa é desse pai, essa mãe é desse pai, os filhos pertencem a esse pai, a casa, todos os bens pertencem a esse pai. E aí os filhos se revoltam. E aí o que esses Uhum. filhos fazem? Esses filhos vão lá e matam esse pai. Só que depois eles têm essa culpa de sangue, né? Poxa, o filho não pode matar um pai, isso está errado. Lógico, isso é só dentro da mente, tá legal? Não tem nada literal aí. Uhum. Uhum. Daqui a pouco você está falando, Beleza, não. mandando matar Tranquilo. o pai, né? Tá doido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, quando eles matam, vem essa culpa de sangue. E aí, que eles fazem, desculpa, eles erigem um totem. E esse totem era para lembrá-los de que aquilo ali não era para ser feito novamente. Que aquilo ali está errado. Uhum. Né? Ou Uhum. seja, vamos colocar para os nossos dias, vamos colocar para o nosso tete a tete aqui, para quem estiver nos escutando, quem nos escutar futuramente. A gente precisa matar esse pai dentro da nossa mente, no sentido de saber que nós podemos superar esse pai sem carregar uma culpa. Essa mãe é desse pai, ok, vamos arrumar uma mulher para gente. Ah, Uhum. Uhum. essa casa é desse pai, ok, vamos batalhar para ter uma casa para gente. É sobre isso, entende? É, eu não queria entrar nessa questão do pai agora, assim, porque a gente tem dois filhos e com dois pais no filme, né? No caso. Mas eu vou só voltar na questão do luto ainda. E depois a Ok, gente desemboca nessa questão do pai. perfeito. Porque aí o filme traz o luto não resolvido, né? Porque eu acho assim, em termos desse núcleo dessa família, eles resolvem o luto ali de alguma forma, né? É, ela entra em aceitação, né? Eu acho que o símbolo no filme dessa aceitação é essa mãe, a Neytiri, aceitando o Spider, que é o menino macaco, como filho, né? É, mas a gente tem um luto não resolvido, que é essa personagem que aparece nesse terceiro filme, que é a Varang lá, desse povo das cinzas, né? Que ela rejeitou toda a fé dela por causa de um luto não resolvido, né? Que acho que ela, no filme fala que ela tinha a vila dela lá e teve uma erupção do vulcão e o vulcão destruiu tudo, né? Ela perdeu tudo, né? E ela culpa E o a filme divindade. traz... Ela culpa a divindade, né? Sim, E ela rompe exatamente. E rompe. E é assustador. Eu falo assim. Porque até então você tem os navios, né? O pessoal azul do planeta lá, muito lindos, muito conectados com a natureza e tal. E aí eles introduzem uma violência desse povo entre eles ali, que você fica assim, cara, isso é assustador mesmo.
eles matando uns aos outros, né? Como se fosse escalpando, né? Que eles cortam aquele cordão que eles têm assim e matando uns aos outros por sei lá, se é sádico, é pura, sabe assim, não tem Eu vejo ali, até chega a ser injustificado, né, cara? eu vejo ali a maldade pela maldade. Eu vejo Uhum. ali um personagem carregado de ódio, de amargura, que vê o próprio ser da mesma espécie como um inimigo e não tem Sim, compaixão uhum. nenhuma, né? Um retrato da maldade, né? Um personagem que Sim, é. personifica o mal, né? E por isso que ela acaba, ela encaixa, né, com o Quaritch, que era aquele, o militar, né, o coronel lá do exército lá, né. Porque eu acho que o ser humano, o homem ali no filme, ele até então é tratado muito unilateral mesmo, assim, nem sei se a palavra é unilateral, mas bem na superfície mesmo, de destruidor mesmo, de destruição, e traz isso, né. Então destruição combina com destruição, né? O amigo, o inimigo do meu o inimigo é meu amigo ali, né? E tem essa aliança, né? Mas eu queria te ater a um detalhe ali que me chocou muito. O Uhum, uhum. coronel, quando dá arma para ela, o empoderamento do mal, né? Esse empoderamento É, do mal é o que a gente conseguiu, que a gente vê hoje quando a gente olha para trás com relação à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? uhum. Hitler, né? É, empoderaram uma pessoa que, cara, tinha uma máquina de guerra que era fantástica, e aí ele fez a maldade pela maldade, igual o personagem, né? Ou seja, É, ali tem muito do e ser humano, né? tem muito do ser humano. O filme chega a falar, né, que quando você toca o metal, ele te envenena, né? E a arma é esse símbolo, né? Cara, e a atriz, né, que faz essa Varang, que acho que ela é neta do Charlie Chaplin, que eu descobri isso depois. Mas ela fica. Você vê o fascínio dela pela arma, cara. Ela é muito expressiva, assim, né? A personagem, assim, fascinada com aquilo ali e tal. É uma alegria, ela sente um gozo de um empoderamento, É. porque traz para ela que agora ela consegue exercer a maldade com alcance maior. Eu acho que é isso. O filme tem essas duas questões. É um luto que precisa ser resolvido. E a Varang, nesse povo das cinzas, eles são essa sombra do que você pode se tornar se você não resolve o luto. E aí a Neytiri, ela tem esse conflito de, eu preciso de solucionar isso. A gente, na verdade, a gente torce para que ela resolva, porque senão ela vai virar ela pode virar uma personagem má, né, que é igual a Varang, né, que é essa outra personagem aí. E eu tô falando aqui, eu nem sei como é que pronuncia esses nomes direito. Eu vi os filmes Entendi, em mas inglês, acho eu que não sei menos se mudaram a importa. pronúncia em português, mas enfim. Mas eu acho que é o que menos importa. Mas eu posso É, colocar mais uma pitada aí nisso tudo? pode ir, claro, pode. Esse personagem que o irmão dele morre no segundo O episódio, Loak, o Lot, sim, que ele tem essa culpa, né? É uma culpa de uma coisa que não dá para se resolver, porque morreu, acabou, não tem como voltar atrás. E aí é uma Uhum, outra uhum, questão que a gente não abordou, mas que está ali latente, que é o quê? O remorso. O remorso é a culpa de algo que não dá mais para se resolver dentro do plano físico. uhum, uhum. Ok? Mas aí como é que a psicanálise trata isso? A psicanálise tenta falar para a pessoa que ela precisa ressignificar, ela precisa se perdoar, ela precisa aceitar que aquilo aconteceu. E quando eu vou trabalhar essa questão do remorso com os meus pacientes aqui, o que eu tento trazer à tona é: você fez de caso pensado, você não estava presente porque você estava na Europa, você morava na Europa. E aí você tem esse remorso de não ter ido, não ter acompanhado seu pai doente, coisas assim, sabe? Mas é extremamente complexo, Pedro, porque são questões que realmente, no plano físico, não tem como resolver, já está consumado, já acabou, não tem Aham. como ir, né? Só que a pessoa precisa vir para a terapia para poder
trabalhar isso no mental, senão é fonte de adoecimento. Sim. Uhum. Tem alguma coisa que fala sobre. Porque no filme ele vai lá pro meio do mar e ele fala que ele tem essa ideia de que ele vai ser julgado ali, né, pelas criaturas do fundo do mar ali, né? E tem essa questão de juízo, né? De falar que ele é culpado ou não, né? E ele sobrevive ao processo, né? No final das contas, com ajudas externas, né? Com os amigos dele que chegam lá e ajudam a salvar ele, né? Mas tem isso, né? De juízo, né? Da culpa e é isso, o remorso também, né? Eu acho que no filme o processo é esse. Ele sai. Como é que fala? Ele é inocentado da questão ali, né? Eu acho, de certa forma, né? Mas olha que interessante. Vamos voltar lá novamente nessa palazinha que você deu, é extremamente interessante, de falar do pano de fundo do James Cameron, da relação dele com o pai, mal resolvida. Porque Uhum. o pai, para a gente, dentro da psicanálise, a gente vê como uma figura da lei. Então, o juízo de Uhum. valores, certo e errado, ah, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, o que é ético, o que é moral, o que é imoral, a referência nossa muito grande é desse pai, ou de quem exerce essa função, né? Uhum. Uhum. E aí aqueles valores ali são questionados no decorrer do filme várias vezes, né? E a gente vai chegar lá Uhum. nessa questão, né? Não, a gente pode ir pra figura paterna agora, né? Assim, eu vejo a lei, né? A gente tem. Esse terceiro filme tem algumas cenas vamos dizer assim, cenas de tribunal, né? Que você tem o Tonawari, que é o líder da tribo ali, da água ali, né? Dos Mexicaína ali. E ele é a lei, assim, não tem discussão, né? Ele decide as coisas ali pro povo. Todo mundo tem que acatar aquilo ali. Tem até uma cena de rebeldia em que os mais novos meio que vão contra, né? E tem bastante disso, assim, desses mais novos indo contra essa figura da lei ali, né? Principalmente nesse contexto tribal, vamos dizer assim. Mas o Tonawari, ele funciona nisso. Ele representa essa lei ali da tribo ali, né? O chefe da tribo, né? O cacique, não sei se... As terminologias eu não sei direito aí, mas ele é o chefe da tribo ali. É, Mas aí você tem o Jake, que é o pai do Loki, e você tem o Court, que é o coronel, que é o pai do Spider, né? E você tem os dois ali, de certa forma, tentando agradar ele. O Spider, no filme anterior, não consegue deixar o pai morrer. Afogado, ele resgata o pai. E nesse terceiro filme ele tá aí um pouco que remoendo essa decisão algumas vezes, de não ter deixado o pai morrer. E o coronel também não consegue matar o filho, não consegue deixar que o filho morra, que isso lá nesse terceiro filme, lá no final, isso acontece de novo, assim. Por mais que ele seja cego pelo poder e essa questão da destruição, ele salva o filho uma vez ou outra, né? Então, sim, figuras paternas são tópicos recorrentes e nesse filme ele tá aí, né? É, eu acho que é a lei, igual eu falei do Tonawari. E o Jake, ele tá desde o segundo filme prometendo que ele vai. Na verdade, desde o primeiro filme, ele promete que ele vai proteger a Neytiri e a família dela. E ele tá desde o primeiro filme falhando, né? De certa forma, né? E no terceiro filme agora, ela joga isso na cara dele, né? Acho que no primeiro filme ela também faz isso, mas no terceiro filme agora ela fala: você prometeu que você ia proteger a nossa família. Mas eu perdi um filho, né? E aí você É, tem ele lidando com isso, né, cara? é, mas eu tenho comigo, sabe, ô Pedro, e eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo, né? E eu ainda tenho essa sacada do mundo corporativo e de vez em quando eu ainda presto consultoria. No mundo corporativo, eu trago essa sacada para dentro do set analítico com os meus pacientes, que eu vou muito à busca de resultado, ok? E o que eu Uhum, falo com os uhum, meus pacientes? Eu falo assim, olha, erra, mas erra tentando, não erra por omissão. Você só vai saber se uma coisa é verdadeira, se você colocar em prática. Então, ali eu vejo esse personagem, ele errando, mas errando de uma forma digna, porque ele está tentando fazer o seu uhum. melhor, entende? Sim. E ele traz uma questão do Nietzsche, né? Que nós somos humanos, demasiadamente humanos, a gente vai errar. Agora, ele não errou por covardia, não errou por omissão, ele errou tentando, ou seja, isso é muito nobre, cara, isso é muito legal. Eu valorizo isso muito.
sabe? É não aceitar. É tentar, cara. Mesmo que eu fracasse, um dia desses eu recebi uma paciente, ela virou para mim e disse: você vai ficar muito decepcionado comigo. Porque você tinha me avisado, você tinha falado comigo, mas a escolha é do paciente. E ela foi lá e quebrou a cara toda. E ela perguntou, falou assim, Uhum, mas aí me contou, né? Eu falei assim, e aí, William? Eu falei assim, e aí? Levanta, vai andar, não para. Como uhum, assim? uhum. A vida não dá tempo pra gente ficar lamentando. Você errou, você sabe que você errou, mas levanta e vai pro caminho certo de novo, né? Então eu vejo esse personagem do Jake como assim, esse cara que é um retrato de nós humanos, mas um cara do bem, um cara bem intencionado, Sim, um cara que ama, mas que falha. Somos nós, não é? sim, sim. Mas não tem aquele erro intencional da maldade. Uhum. Não. Que contrasta com os outros, né? Exatamente. É. Ele não desiste, né? Ele não desiste. E aí, e ele fala, né? Os Sullys, né? A família fica junta, né? E a família é a fortaleza deles. E esse é um tema, né? Que os filhos repetem ali quando eles estão passando pelos conflitos ali, né? E ele também é um caso bem interessante, assim. A dinâmica entre ele e a Neytiri, que é a esposa dele ali, né? Eu trago isso assim. Eu acho que hoje em dia se discute muito essa questão da figura da mulher e do homem nessa dinâmica familiar aqui. E a gente tem um filme que é super conservador, de certa forma. E funciona super bem, porque essa mulher guerreira, ela não é diminuída em nenhum momento, né? Agora você está trazendo uma E. outra coisa aí interessante, Pedro. Desculpa até te interromper, cara, mas é Pode só para falar, pegar um pode gancho falar. aqui, que quando você traz essa questão da família, ele era humano, né? E ele assume uma Sim, família que não era dele, né? De certa forma. Ele entra na Ah, família que não é dele, né? e aí é como se fosse duas pessoas separadas que se unem, né? Que já tinham um contexto anterior, e aí fala muito Uhum. da questão da família, e é tão comum hoje em dia, né? Pessoas que se separaram e que estão procurando uma outra pessoa, no caso deles, eles acharam, se encontraram, né? E estão tentando ali, no meio dessa confusão toda, dessa bagagem toda, né? Tentando se acertar, né? E ali Sim, ele coloca a questão da cultura, ele coloca a questão de são seres diferentes, né? Mas a é. possibilidade de ter uma família. Sim, de estarem juntos ali, né? Exato, mesmo tendo tanta disparidade. Sim, é. E é uma dinâmica, né? Uma dinâmica de casal ali. Eu acho que os dois têm os papéis, eles têm os papéis mesmo, assim. Ele continua sendo a lei, porque eu acho que tem uma cena ou outra que ela fala assim, não, é o que você decidir, é o que eu vou fazer. E ele vê que ela tá falando assim, não, tá bom, a palavra é sua, né? Então tá. Né? Que ela se submete assim, revoltada, mas eu acho que o filme é muito legal porque em nenhum momento eles diminuem essa figura guerreira que ela é, né? E eu acho que é muito saudável assim a maneira como eles trabalham isso no filme ali. Existe um Ela não é respeito, né? diminuída pela autoridade. Exatamente, ela não é diminuída pela autoridade dele e ele não abusa disso também, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim. Mas tá tudo bem aí, William? Tudo certo aí? Desculpa, cara, porque minha bateria começou a ruir aqui e acabar. E aí eu coloquei o carregador, Conectando mas aí o o carregador. abençoado não tá querendo. Diz pra Aí, ó. mim, tá bom? Ficou. Tá Ó, bom? que Ficou. maravilha, não vou nem mexer, cara. Tá bom. É, e aí, a gente falando aí de família, beleza. De pai, então, né? E eu Porque acho que essa o questão tema de família tá lá o tempo todo, né? tá o Os tempo papéis, todo né? ali. Os papéis. A questão do E pai, da mãe, dos filhos. sim, sim, sim. O Jake ali é esse pai que falha, né? Igual você falou ali, né? Não é o super-herói, né? E os filhos ali estão vendo isso em primeira mão, assim, que ele tá tentando. Tudo bem, no final do filme ele ainda, eles ainda vencem, né? Assim, apesar de tudo, né?
Mas eu acho isso bem. É um filme, né? Assim, acho que a gente sairia arrasado do cinema. Igual a gente sai no segundo, né? A gente precisava dessa vitória no final desse filme, de certa forma, né? Mas. E aí, a gente falou aqui do Jake, falamos um pouquinho do Tonawari, mas aí a gente tem o Quart, né? Que é o coronel, né? Pô, eu Que queria tem o chegar filho. lá. Que ótimo que você trouxe. Que tem o filho, o Spider, né? É, tem um negócio, cara, que minha mente tá trazendo aqui, que tem um diálogo entre o Quart e o Spider, né? Que o Quart, ele morre no primeiro filme, né? E aí ele é ressuscitado aí, né? De certa forma. E o Spider fala com ele, assim, né? Memórias de um homem que já morreu. Você vive de memória. Você é uma memória de uma pessoa que já morreu, né? Então, assim, você não tem. Meio que você não deve nada àquilo que você foi. E o Jake traz isso no filme também. O Jake questiona o Quart também. Fala assim: você não entende Pandora, você não entende o planeta, você não entende como é que é a vida aqui. Você simplesmente não entende. Você não entende porque que o seu filho faz tanta questão de viver no meio da floresta ali, né? Entre as pessoas. Porque que ele deseja tanto pertencer a isso, né? E o Quart, quando ele se junta ao pessoal das cinzas, ele meio que encontra a tribo dele, né? E eu até escrevi isso no texto do blog, assim. Será que ele tá deixando de ser o coronel? Será que ele tá começando a entender a vida ali em Pandora? Apesar de ser numa tribo que é completamente pervertida, assim, dos princípios do planeta ali, né? Mas ele tá deixando de ser, porque ele não é mais o coronel, ele virou um navio, virou um ser azul lá, então ele meio que não pertence a nenhum lugar também, né? Tem isso também, né? Mas com relação à figura paterna, né? Ele é uma figura complexa também, né? Sim. Agora, ele é muito interessante porque ele é um ser cruel, ele é um cara altamente envolvido com a questão do exército, né? Uhum, Ele é um uhum, comandante nato, estratégico, mas quando vem a questão do filho, aí a questão desse coronel, desse posto, desse cara militar, uhum. ele começa a titubear, né? E aí ele não É, consegue executar as coisas com o Spider, né? Porque o Spider é o filho, né? Então, até onde vai essa moral, essa ética, essa conduta dele militar? Quando ele esbarra nesse filho. Esse filho é é, mais é, o, forte é, do que o, tudo isso. é o calcanhar dele, né? De Aquiles, né? E é legal, né? Porque aí você vê uma ponta de humanidade, né? Num cara Sim. que mostra a maldade. Porque não dá pra gente querer romantizar uma guerra, né? Não. Não dá. Ali é a maldade. Não dá pra querer a gente fugir desse contexto ali de guerra. Ali é morte, ali é sangue, ali é vidas sendo ceifadas, né? É o povo morrendo, é o terminando, né? É acabando a vida, acabando uma história, né? O segundo filme traz um pouco disso, né? Mas isso acontece repetitivamente nesse filme, nesse terceiro. É morte de inocente, você tem as baleias lá que estão vivendo a vida delas e não tem culpa nenhuma, e o homem vem e mata cara, no segundo filme a primeira vez que a gente vê como que eles matam e capturam a baleia ali pra tirar o elixir da vida eterna, né? Que é surreal, né? Isso vai desembocar pro final do filme, mas o homem tá procurando ali de todas as maneiras continuar vivendo e viver a todo custo, né? Que tem muito a ver com essa ideia colonialista ali, de perpetuação também. E para o instinto de sobrevivência do homem é passar por cima de tudo, né? Exceto pelo próprio filho, que acho que é o caso do corte ali, é isso, né? É esse calcanhar de Aquiles dele ali. Mas eu até misturei as coisas aqui, mas é isso, essa violência, a morte de inocente, tudo pra uma A, missão, né? a Não, minha missão natureza é essa aqui. sofrendo, você falou os animais, mas a E, natureza também, né? Sofrendo, né? sofrendo, né? Tanto é É, que a divindade ali, que representa aquela natureza, aquela deusa ali, né? Aquele panteísmo uhum, ali, uhum. ela entra, né? Mas eu acredito que você vai abordar isso mais pro final, né? É, é. A gente falou aqui do pai, a gente falou do luto, a gente falou de algumas outras coisas. E aí tem a figura do Spider, né? Eu acho que
Na verdade, a gente tem a Kiri, né? Que é essa. A gente nem falou. No que eu te mandei, a gente nem falou muito da Kiri, né? Que é aquela menina que é a clone, que é a filha de Iowa, né? Da Terra ali, do planeta ali, né? Que tem essa conexão com o divino ali, né? É, é muito legal, assim. Eu não tenho muito o que desenvolver sobre isso, a não ser essa questão que ela tenta fazer a jornada dela para se conectar com o planeta, né? Com essa deusa ali sozinha e ela não consegue. E no final é muito lindo, né? Porque ela só consegue acessar isso com a ajuda do Spider e da Tuque, né? Da irmã dela, né? Então, assim, que essa jornada de fé não é sozinha, né? Eu acho que isso traz para mim, como cristão, traz um pouco disso também, né? A nossa jornada não é. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada com Deus, né? E essa Não, figura tá aí nesse filme de certa forma, né? é, não estamos sozinhos, mas também tem ali um clamor ali do ser humano, né? Porque ela clamava ali muitas vezes e não era escutada, né? E ela não Sim, conseguia se sim. conectar. Isso é um retrato do ser humano que muitas vezes está orando, clamando a Deus, e está achando que Deus não está respondendo, parece que Deus não está escutando, né? E esse desespero, Uhum. mas Deus está ali o tempo todo, e a gente precisa acreditar. É. E isso conecta lá com a Neytiri no início, numa cena que ela tem com o Jake, né? Que ela fala, né? A única coisa. Que ela fala que a única coisa que resta a ela é a fé. E não só a fé, mas a certeza de que o que aconteceu, a morte do filho, tudo que tá acontecendo é o melhor pra eles, né? São os desejos de Iowa, né? Que é muito potente isso, cara. Assim, essa questão dela falar isso, né? O James Cameron é um panteísta, essa visão panteística e tudo, mas ele não consegue escapar de umas figuras cristãs, assim, que ele traz no filme. Desde o primeiro filme, assim, ele acessa, né? Ele acessa o imaginário, os signos cristãos e bota no filme dele pra representar algo mais. Que a E gente aí, vê, isso... desculpa, mas a gente vê no James Cameron, a gente vê no Tolkien, no Senhor dos Anéis, a gente vê no Sim, C.S. Lewis, né? A, a gente vê no Rei Leão, a gente vê essas cenas que são de pano de fundo da Bíblia. sim, Não dá para sim. fugir. É. Sim. Eu não sei em que sentido isso opera na cabeça do Cameron, assim. Se ele acessa isso porque ele quer falar alguma coisa, e aí é isso, né? Ele tem isso dentro do imaginário dele. Se ele faz conscientemente ou inconscientemente, né? Por que que eu falo isso, né? Porque a gente tem, falando do Spider mesmo, né? Na verdade o Avatar em geral também, ele é ele fala um pouco sobre pertencimento, né? Sobre querer pertencer e fazer parte. No primeiro filme, o Jake, ele descobre essa vida ali, descobre essa vida em Pandora, nesse planeta, e ele luta, defende o pessoal, e no final ele se torna parte desse povo, né? Eu lembro a cerimônia que eles fazem um download do cérebro dele pro cérebro do avatar dele, né? Do bicho azul dele, né? E apesar desse tema não aparecer tanto no segundo filme, no terceiro filme com o Spider, é assim, é muito descarado, porque ele quer fazer parte, só que tá desde o início do filme ele tá ali, ele tá usando a máscara. E o planeta é tóxico pra ele, né? Mas ele vive ali, ele faz parte dessa família, né? E aí, só que ele, como que ele vai fazer parte daquilo, né? Ele depende dessa máscara, e a máscara falha, e ele quase morre. E aí, nessa sequência que eles estão fugindo ali do povo das cinzas ali, e essa máscara dele descarrega. É, eu acho, pra mim a simbologia cristã de um batismo ali é descarada. Algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu acho que ali ele é batizado ali, porque ele passa a ter um ser simbiótico, né, com ele vivendo dentro dele ali em simbiose, né, que permite que ele viva, ele faça parte daquele planeta ali, né? É muito interessante, cara, porque a gente pode contextualizar de duas formas bem interessantes aí. Uma é Jesus quando fala da parábola lá do grão de trigo, né? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Porque aquela casca, ela precisa ser quebrada para que a vida possa sair, germinar e dar aquele fruto, né? E isso é. Aí a gente agora passa para Paulo. E Paulo fala assim: Cristo em vós, a esperança da glória.
Então, quando essa casca, que é esse corpo nosso, não é que ele vai morrer, mas ele precisa ser mortificado, mas quando a gente dá vazão para Cristo dentro de nós, essa vida sai, né? Não é isso que Jesus fala para aquela mulher lá quando pede água? Olha, se você soubesse para Uhum. que você está pedindo, você me pediria, eu te daria de uma fonte que jorraria para a vida Que eterna. nunca se Não, poxa, seca. então, nunca se seca. Poxa, então eu quero dessa fonte. Olha que interessante, cara, porque nós estamos falando aqui de metáforas, de simbolismos, né? Que é o que tem aí na tela, na cinegrafia aí, né? Do Uhum. filme, né? Uhum. O tempo Uhum. todo, né? Uhum. O tempo todo, é. E Inclusive, ele. desculpa, inclusive que quando ele morre ali, você traz a questão do batismo, né? Quando ele morre ali, ele volta à vida, ele volta diferente, ele não volta igual ele era. Ele não precisa mais da máscara, né, cara? Não, É. Ele não precisa mais da máscara, né? não, ele não é o mesmo. O que morreu não é o mesmo que ressuscitou. E ele tá finalmente livre, né? Ele tá finalmente livre pra viver ali, né? Não quer dizer que os problemas dele acabaram, né? Porque aí ele começa a ser perseguido pelos humanos, porque ele é a resposta pra muita coisa ali, né? Que isso desemboca na cena Abraão e Isaac lá, que eles vão tentar sacrificar ele. Porque ele é a chave pra sobrevivência naquele planeta ali, né? Sendo que se aquele planeta representa a, a, a continuidade da vida humana e tudo, ele é a chave ali, porque ele é um humano que conseguiu viver ali, né, de alguma forma, né? É muito legal isso, cara. Então eles começam a perseguir ele, e aí que vem, né, o Jake e a Nate disse, não, talvez a gente tenha que matar ele, porque a gente não pode deixar que os humanos... Segredo. o segredo, né? O segredo, né? O filme deixa. Vou fazer até um comentário aqui. O filme deixa em aberto se eles vão conseguir ou não vão conseguir replicar o que aconteceu com o Spider nessa questão dele conseguir respirar ali. Mas a transformação dele é muito além dele conseguir respirar só, né? Porque no final do filme, ele é recebido pelo planeta, né? Ele faz parte do povo, né? Ele se torna parte do povo ali no final dos navios, né? Quando ele conecta ali na árvore ali e tem a cerimônia, eles recebem ele e a menina, como é que é o nome dela, gente? Aqui ele vira pra ele e fala pra ele assim, aqui você está vivo pela primeira vez e aqui que você vai viver pra sempre, né? Entre os ancestrais aqui e tudo. Que pra mim isso é a analogia direta aí com a vida eterna aí, e aí... Tudo bem, eu posso até estar viajando, mas eu enxergo isso ali, né? Assim que eu interpreto Então, isso, né? cara, então quero te ajudar a aumentar essa viagem sua e a te impulsionar, tá legal? Uhum, Igual o livro uhum. do C.S. Lewis que a gente está lendo lá da trilogia lá do Cosmos, né? A trilogia cósmica, caraca. Trilogia cósmica, top, né? Me Recomendamos, né? perguntaram esse dia assim, como que não tem o filme da trilogia cósmica? Eu falei, cara, é muito louco, nem sei como fariam. Pois é. Aí você vê ali uma divindade que é representada por uma árvore, ok? Você Uhum, vê ali a uhum, natureza de uma forma muito, muito presente. E uhum, aí você vê sim. a questão dos animais. E aí você vê a questão de querer buscar um conhecimento. Mas espera aí, tudo isso que eu falei aqui, onde que a gente vê? No começo da É nossa o, é, história lá em é o Gênesis, é o Éden, é o Éden. jardim, Paraíso Perdido de Milton. É o Éden, cara. é, Pandora é o Éden, e os caras estão tentando de qualquer forma saber como que eles podem viver ali no meio, né? E olha aí, cara, a árvore, olha a natureza, olha a busca do conhecimento. Cara, eu não acredito que a gente está forçando a barra. Vamos ver os ouvintes aí, né? O pessoal comentando aí, mas né, cara? E aí sim, e aí temos a cena do Abraão e Isaac ali, é, esse sacrifício ali, né? E uma sutileza, né? Eu acho assim. Muita gente falou assim: ah, não, tinha certeza que ele não ia matar, mas cara, eu achei que ia. Eu achei, por alguns segundos, eu achei que ia sacrificar ali e ele Como vira, Abraão chegou né? perto, né? Exatamente, né? Se você sabe a história do Abraão, você sabe que chega perto, né? Assim,
E o diálogo dele, né? O Spider chama o Jake de pai, né? E aí tem uma compreensão depois, que eu acho que o que me assusta ali, que o Spider. Não, eu entendo por que você tem que me matar. Então é isso aí. Cara, é incrível, Uma né? aceitação por um bem maior. É, um negócio ali. Ele Finalmente, seria um né? A mártir, né? Neytiri. Sim, seria um mártir, né? E aí a Neytiri chega ali e finalmente reconhece ele como filho dela, né? Que ela fala pra ele, né? Eu vejo você, né? Que esse eu vejo você pra mim é muito legal, porque toda vez que eles fazem parte, eles são reconhecidos pelo outro ali, né? Tem essa questão, eu vejo você, né? Quando ele é recebido lá no final do filme, na árvore da vida ali, eu esqueci o termo que eles usam, né? Mas nesse lugar onde tem os ancestrais também, o pessoal que já morreu também, eles falam, não, você está vivo pela primeira vez, eu vejo você, todos estão fazendo o gesto com a mão assim. Pertencimento, né, eu acho, assim, pertencer a algo maior, né? Que pra mim a analogia ali é pertencer à família de Cristo ali, né? A gente Mas, tá aqui já tá. mas você acredita que ali também eu te vejo? Ali tem uma grande sacada que é da psicanálise, que a psicanálise faz isso com o Freud, que o Freud fala Uhum, assim que a primeira comunicação nossa é no olhar, que a gente se forma no olhar. Então a criança olha para hum, aquela mãe, a criança olha para o pai, e às vezes eu lembro dos meus filhos, e às vezes eu olhava para mim para saber se podia pegar alguma coisa, se podia colocar o dedo numa tomada, por exemplo. Eu não sabia falar, mas sabia olhar e sabia uhum. interpretar esse olhar. Então eu te vejo, é o que as pessoas buscam hoje, as pessoas querem ser vistas nas redes sociais. Né? Quantas curtidas, quantos seguidores, eu quero ser visto. Por quê? Porque muitas É, vezes e, falta esse olhar desse pai, dessa mãe, falta esse reconhecimento, ou às vezes nem teve pai, ou nem teve mãe, nem os conheceu, ou não tem uma relação boa. Então, tem um vazio, né? Porque eu preciso, a palavra que você usou e muito bem, do pertencimento, né? Quando a pessoa me curte, eu me sinto. É muito vazio. Lógico, isso não sustenta. Isso sempre vai gerar. Isso é migalha, né? Isso sempre vai gerar uma necessidade maior. Eu preciso de mais seguidores. E aí a pessoa vai conseguir mais seguidores, mas nunca que vai ser suficiente, né? cara, Porque e eles precisa mesmo é de uma. contrastam muito. De quê? Desculpa. Precisa mesmo é de um abraço. Um abraço, é. Não, e eles contrastam, e tem um contraste desse pertencimento das redes sociais ali, porque nesse terceiro filme eles trazem. Quando eles prendem o Jake ali, as pessoas estão filmando com o celular ali e tal. Cara, e ninguém tá falando com ninguém, tá todo mundo olhando pra tela ali, tá todo mundo falando com a tela, tá todo mundo gravando. E tem uma personagem que fala, cara, eu não acredito que a gente prendeu ele, o traidor e tal. E realmente as pessoas não entendem o que é Pandora ali, né? Porque você tem aquele monte de gente ali que tá junto ali naquela cidade humana ali, que é isso, é aço, é fogo, é estéreo, não tem vida, né? Todo mundo usando a máscara ali, gravando as coisas no celular. E o outro contraste são os navios vivendo no planeta ali, em comunhão, né? Conectados em algo maior, né? E a vida eterna deles, né? Não depende do elixir que eles têm que tirar da baleia ali, né? Que pra mim isso é uma grande sacada para os próximos filmes, porque mesmo que o humano descubra como respirar no planeta ali, eles não vão fazer parte desse desse pós-vida ali, né? Dessa outra vida que eles têm ali quando eles se conectam com o planeta, né? E essa questão do pertencimento que eu falei, vem desde o primeiro filme, né? Que o Jake ia fazer parte, essas figuras paternas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa aqui, o William, Então, assim, que essa você. questão do luto, né? Demos uma O pincelada aí luto. na questão do remorso. Consegui. Ah, tem uma coisa aí fantástica. O Cameron brinca com a gente. Ele Hum, esconde uma coisa. Ele mostra uma coisa que parece que está escondida, cara. Qual que é o nome do lugar? Pandora, né? O que é Pandora dentro da mitologia? Vai Ah, aí, me ajuda aí. é uma caixa que Uma quando é aberta caixinha de só vem surpresa. coisas ruins, não vem coisas boas. Uhum. Então, assim, o filme é sobre tragédia.
O lugar é muito É, bonito, mas o nome é Pandora. Então não espere coisa boa. Às vezes é eu falo isso para verdade. o meu paciente, o paciente chega aqui e fala assim, você quer paz? Aí ele fala sim. Aí eu viro para ele e falo assim, então se prepare para a guerra. Porque tudo tem um preço, né? E o preço para se encontrar a paz é essa guerra, né? É, é a resolução, né? Tem que ter conflito, o conflito, né? A gente tem que enfrentar as coisas, né? É, cara, muito legal essa questão do nome. Não tinha parado. É tão na cara, né? É tão Cara, óbvio, né? mas aí você vê a inteligência, a sagacidade dele, né? Mas eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho muito legal porque ele traz um discurso da inteligência que as pessoas vão conseguir entender à medida que se esforçarem mais. Eu posso fazer essa analogia, essa comparação aqui com o Freud e com Lacan. O Freud ele Uhum, foi o bom psicanalista, ele trouxe para a gente a linguagem médica de uma forma bem dentro do cotidiano. O Lacan ele fez uma reinterpretação do Freud, mas ele foi um grande sacana porque tudo dele foi complexo. Tudo dele, ele não entregou nada de graça. Então, foi assim, você quer ser bom, William? Você quer ser bom, Pedro? Quer entender Lacan? Ele não vai te dar nada de graça. Você vai ter que lutar. Aí o Cameron, ele traz esse recado. Peraí, você quer entender a minha mente? Porque ele é a mente dele extremamente inteligente. Eu vou te dar aqui alguns detalhes. Presta atenção que você vai poder ganhar muito uhum. se você prestar atenção nos detalhes. E a obra-prima, a diferença não está nos detalhes? É, 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 é. Que contrasta, né, cara? Porque aí em termos de cinema hoje em dia, a gente tem ali o James Cameron como o cineasta com o maior faturamento, eu acho, né? O cara só fez filme assim sensacional. E os filmes são muito bons, né? E aí fica essa discussão assim, as pessoas ficam assim, cara, mas é uma história simples, não é muito complexa. Mas tá aí, 1 bilhão e 200 milhões de dólares de bilheteria e o filme tem um mês que tá em cartaz. Ah, pode ser que faça menos do que o segundo. Não tem problema, cara. O cara. Cara, são 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 200 mil. As pessoas vão assistir o filme e saem. E aí que eu discuto que às vezes a crítica não acessa alguns lugares, né? Porque, cara, a crítica falando, que é a repetição do segundo, que era a repetição do primeiro. É uma história Não, simples. Mas uma olha o grande tanto de coisa que a gente evolução. falou aqui, tanta coisa que a gente falou aqui, né? E talvez é por isso que as pessoas conectam com o filme, cara. Né? Na internet você vê várias pessoas assistindo e ficam assim. Cara, são 3 horas e 20 minutos dentro de uma sala de cinema ou mais. Que no mundo de hoje em dia, que todo mundo é super hiperestimulado, eu diria que é um sacrifício para muita gente ficar ali assistindo. Sim. Mas o pessoal vai e o filme tá indo e tá fazendo bilheteria e as pessoas estão assistindo e comentando, né? Em compensação, você tem outros filmes aí que tentam repetir esse feito e não conseguem, né? Muito filme de super-herói aí acaba caindo num lugar comum, né? E não fazendo bilheteria e não permanecendo com as pessoas, né? Não gerando essas discussões que a gente tem, assim. Mas aí eu vejo a grande sacada do James Cameron. E aí, como cineasta, eu queria que você me falasse se você concorda com essa sacada que eu vou te trazer da psicanálise, tá legal? Uhum, O que uhum. que ele traz ali de pano de fundo? Os conflitos da psique, os conflitos da sociedade, da humanidade hoje, porque ele traz guerra. Nós só temos guerra. Ele traz a Uhum. questão da violência, que está cada vez mais em voga, né? Ele traz a questão da justiça. Vamos pegar nosso STF aqui no Brasil, mas vamos pegar também nos Estados Unidos com o Trump, vamos pegar lá Uhum. com o Putin, lá na Europa, né? Então, ele fala sobre a questão da família, né? Ele fala da questão de conflito de um pai com um filho. Aham. Olha, ele fala do conflito entre filhos, entre irmãos. Então, olha só, cara, não é um filme qualquer. Ele está trazendo o que está em voga na humanidade hoje, cara. Eu É. acho que Ele fala por de isso, amor também, né? Fala de amor sim, também. e não tem como falar de amor sem falar de ódio, porque os dois caminham juntos, Sim, é. né? Isso é Você não outra viu o caixa de Coronel? Pandora que ela vai abrir aí, ó.
Mas quando a humanidade vai lá, eu acho que essa é a grande sacada lá do James Cameron, que quando ele fala da humanidade indo procurar em Pandora, Pandora era na realidade uma maldição, né? Uhum. Zeus amaldiçoa e dá para Pandora, que na realidade não era uma caixinha, era um jarro, e dentro desse jarro tinha todas as misérias do ser humano, angústias, tristezas, confusão, briga, ou seja, a humanidade indo para mexer num lugar que não era nem que o lugar era amaldiçoado, Pandora era amaldiçoado, era uma maldição para o ser humano ir para lá, porque ali não era o lugar do ser humano. Outra coisa que a gente não tinha nem pensado, né? É, a gente não tinha Ali nem não era o pensado lugar nisso. dele, né? É, que tava intocado ali, né? Não tinha problema nenhum. E aí quando esse elemento externo vem, né? Que é aí que desanda tudo também, né? É, e pro ser humano representa isso, né? Esse sofrimento, talvez, né? E o que a gente vê no filme é justamente isso, né? Quanto mais mexe, mais sofrimento vem, né? É uma maldição que está ali, né? Porque É, esse filme, esse terceiro filme principalmente me deu essa sensação, assim... Nossa, essa família, eles nunca nunca estão em paz, cara. É uma correria, é uma coisa atrás da outra. E aí eles têm que resolver o luto, por exemplo, enquanto tá fugindo. É, não tem tempo, né? Mas eu acho que isso dialoga também com a vida também. A gente não tem como parar, né, William, pra resolver os problemas que a gente tem, cara. Saúde aí. não. Amém. Obrigado. E Não tem como a ao vivo é isso, gente. né? É, ao vivo é isso, é. Não tem como a gente parar, né, pra resolver os nossos os problemas, né? A vida continua. Então, assim, E também não tem como a gente escolher e controlar, né? Os estoicos trazem isso de uma forma muito bacana. E eu falo isso dentro da psicanálise. Já falei isso com você, inclusive, várias vezes. Se isso aqui está no seu alcance, ok, é a sua responsabilidade. Então pegue, faça. Agora, tá ali, tá fora do alcance do seu braço, das suas pernas, seja questão física ou questão do tempo, né? Do time. Cara, se você tem uma fé em Deus, entrega para Deus. Se você não tem uma fé em Deus, também não tente controlar, porque isso é impossível de se controlar. E ali tem muito disso, né? Dos imprevistos, né? uma Quando, coisa atrás da outra, né? acho que um grande imprevisto que acontece é quando o Spider ele começa a respirar sem ajuda de máscara. É um imprevisto também, né? Foi um grande imprevisto que gerou um conflito enorme. E colocou a vida dele em risco também, né? O que pode acontecer, né, ali? Cara, eu acho assim, é um filme como muitos outros que a gente traz aqui, como eu lembro que a gente trouxe também nas nossas sessões Duna, que a gente discutiu Sim. algumas coisas, Poxa, dá até para voltar são. depois, hein? Eu acho que aproveitando que vai sair o terceiro filme, a gente pode fazer uma aventura aí pelo primeiro e pelo segundo, pra preparar pra assistir o terceiro, né? Bacana. Mas eu acho que é isso, assim, a gente ou a gente transfere muitas coisas pro filme, ou então acho que os inconscientes dialogam quando a gente assiste um filme desse, seja o inconsciente do autor com o nosso inconsciente, e aí mexe, né, algumas Sim. coisas assim, cara. Eu lembro que o segundo filme, eu vi o segundo Avatar, cara. Quando eu peguei assim, eu lembro que eu vi o primeiro Avatar umas 2 vezes no cinema, 2, 3 vezes. O segundo eu assisti umas 4 vezes no cinema. E esse terceiro eu vi 2. Ainda dá tempo de ver mais. Mas porque eu precisava de resolucionar alguma coisa na minha cabeça, assim, que mexer alguma coisa assim. Eu precisava de entender mais. E aí acho que tem uma questão também do entretenimento, do desejo da gente de querer fazer parte daquilo e estar envolvido naquele mundo ali. Uma questão escapista também, assim, não vou negar, né? Mas é isso, né? A arte, os filmes, né? Alguns livros, eles têm esse poder de mexer com a gente. E olha só que discussão legal que a gente teve aí, cara. Fantástico, né? A arte imita a vida? Talvez, acho que sim, né, cara? A arte imita a vida. Sim, E eu acho que são temáticas universais, assim, que. Pô, sim. engraçado, né? Você tá indo. A pessoa vai no cinema querendo ver um filme pra escapar da realidade, mas o que ela encontra ali, cara, é realidade pura, né? Muito. Por mais que sejam metáforas e etc, né? Tá falando de alguma coisa ali. E é tão legal quando o filme mexe com a gente, né? De alguma forma, assim.
Acho que é tão bacana, O né? co- é um filme, mas o conteúdo é verdadeiro. Exatamente. Eu acho que muito do sucesso dele tá ligado a isso, né? É uma questão de verdade mesmo, das pessoas verem isso e se conectarem de alguma forma com aquilo ali, né? Eu acho que é, é, eu li alguns estudos, eu até comentei com você nas nossas últimas sessões, eu li alguns estudos falando sobre no caso especificamente o status da igreja, né, nos últimos 5 anos, né, assim, e é isso, né, o mundo hoje carece de conexão, as pessoas carecem de conectar e de entender, né, que eu acho que é um fruto dessa artificialidade que a gente tem com rede social e essas conexões que não são presenciais, né, e e o Avatar tá ali, é um universo que as pessoas estão conectadas. É inevitável que elas tenham os conflitos, elas trabalham, elas enfrentam os conflitos e continuam. E que eu acho que isso sirva de lição pra gente também, né? Que a gente precisa de enfrentar os nossos lutos, os nossos conflitos paternos, né? As nossas questões de pertencimento, entender isso pra gente ser pessoas mais saudáveis, né, William? E eu repito isso para você sempre. Quantas vezes você já escutou de mim falando assim, sem enfrentamento não tem mudança? Quer ver, ó? Cadê? Eu tenho aqui, ó. Vida é movimento, enfrentamento é movimento. Tá num post-it aqui, ó, que fica na frente do meu computador aqui, ó. Tá vendo? Eu só ia comentar que os nossos heróis hoje, eu vejo, por exemplo, os meus filhos, né, eles querem olhar para mim, eu espero que um dia eles possam olhar e falar assim, poxa, o William foi, meu pai foi um cara do bem, deixou um legado, né? Eu fui um cara perfeito? Não, ninguém é perfeito, não é sobre isso. O filme não está falando sobre perfeição. Está falando ali sobre acertos, desacertos, mas está falando ali de cada um ao seu modo lidando com a vida, Tem uma pureza, né, William, né? ali. Eu acho que o Jake ali tentando acertar e errando, mas tem uma pureza nisso. Cara, o cara é um herói ali, né? O personagem dele ali, né, nesse sentido, e não é tão desconstruído como muito conteúdo tenta fazer e essa exaltação do anti-herói. E quem é mal é mal, cara. E não tem que você entender por que essa pessoa é má, não. Ele o mal é mal, sabe? E os heróis. Porque aí, nossa, isso aí dá papo pra mais um podcast, né? Pra gente falar dessa questão de De anti-herói e a certeza. desconstrução dos heróis, né? Mas ali no filme é puro, cara. Ele é coração. Acho que o filme tem muito isso. O James Cameron, talvez isso seja uma questão dele, diferencial dele também, que ele põe o coração dele ali no filme ali, ele põe a psique dele ali no filme ali, né? E a gente conecta Sim. com isso, a gente Da conecta forma com o genuína. coração, né? E é um conflito que não é, não é, imaginando ou escrevendo ou conjecturando. Não, ele está falando de algo real. Por Ele tá isso colocando a alma que dele, né, aquele ali, né? filme, apesar de ser uma fantasia, ele é tão carregado de realidade. Uhum, uhum. Isso é genial, cara, é genial, genial. Eu acho que no final das contas, acho que a gente conseguiu entender por que, que o filme é tão forte assim, né? Porque que mexe tanto comigo, pelo menos, e espero que as pessoas que escutem também, né? Eu espero que elas fiquem assim, interessadas em assistir esse filme de novo, ou então qualquer outro filme que elas assistirem e estarem atentas a essas questões, assim, por que eu gosto de um filme específico, né? Por que eu não gosto de um filme específico? Então, por que eu tô assistindo? Eu lembro uma vez, já pra gente caminhar pro encerramento, tem uma mosca aqui, pra gente caminhar pro encerramento, eu lembro que eu virei pra você e falei, William, decidi assistir todos os filmes do Rock Balboa. Aí você virou assim e falou assim, tem conflito aí, hein? Tem conflito aí na sua cabeça aí, vamos trabalhar isso aí, né? Sim, Cara, e é assim mesmo, nada é né? por E acaso. nada é por acaso, cara, nada é por acaso. Mas, William, brigadão aí, muito obrigado aí por aceitar esse Cara, convite. nada a agradecer. Conte comigo outras vezes. Me vejo como parte desse projeto. Me Tá bom. interesso e fico muito à vontade de estar aqui com você conversando. Conte comigo outras Claro, vezes. claro, muito obrigado aí. Viu? Pessoal que quiser entrar em contato com o William aí, vou deixar nas descrições aí o contato, o arroba do William no Instagram lá. O cara é sensacional. E é isso aí, quem sabe? Vamos combinar aí pra conversar sobre Duna. Acho que vai ser bem legal. E outros filmes que aparecerem Sim, aí, né?
Crime e Castigo, podemos pegar. Virou filme depois, né? Dostoiévski, eu amo, cara. Podemos pegar, que você assistiu e eu também, O Uhum. Processo, lá O do processo, o Kafka, processo é que é pesado. genial. Vai mexer, cara, vai mexer muito pra galera aí, porque as pessoas não conhecem a genialidade, a grande maioria, infelizmente. É, O que, que o Kafka está trazendo ali, né? é, é Mas é isso, verdade. cara. Mas eu também te agradeço. Me sinto privilegiado de estar podendo comungar esse tempo aqui, viu? É bom, obrigado, valeu. É bom que aqui não é terapia, né? Então, beleza, é só um bate-papo mesmo, mas a gente sabe que Sim, muitas vezes a gente traz coisas da terapia pra cá e coisas daqui também vão desembocar lá na terapia, fatalmente. mas é isso aí. Cara, obrigado, valeu, obrigado a todo mundo que assistiu aí. E é isso aí, um abração pra todo mundo aí. Obrigadão, William. Sim. Valeu. Um abraço a todos, um abraço especial a você aí. Tchau, tchau. Falou.